encontro é feito muito com a participação de quem está aí do outro lado da telinha, de quem está aqui e dos nossos convidados. Esse assunto agora foi o Anderson que sugeriu, que é uma questão para falar de problemas de coluna. Você está com uma sobrinha que está enfrentando uma questão na coluna séria, né? Tô sim, Fátima. É a Rafaela Rizzi, minha sobrinha, que eu fiz uma campanha com o Rodrigo Andrade, que é de Campinas, que é um fisioterapeuta, o ano passado, para a Escoliose Brasil, uma campanha de conscientização, falando da importância do diagnóstico precoce, né? Porque é uma doença perigosa que pode acarretar aí até uma cirurgia mais para frente, quando a criança ficar mais velha, enfim. E aí eu descobri esse ano que em casa tinha a Rafa, minha sobrinha, tem você escoliose. fez a campanha antes de saber da sua sobrinha? Antes de saber. Olha. E aí ela tá em tratamento com ele, já tá usando a foto colete, é dela, né? A radiografia dela, né? É dela. Realmente a coluna. É a Rafaela aí, ó. Você vê que ela tem um desvio, um grau. Tanto é que ela tá num grau grave já de desvio da coluna. E a gente não sabia disso, né? E aí. E ela se queixava de dor, alguma coisa? Não, então, aí que tá. Não necessariamente você tem dor, entendeu? Mas é um Ainda mais com a idade dela, novinha, né? Ela tá a Rafa tá com 16 anos, né? Então, assim, aí ela tá usando agora um colete tridimensional, né, com uma tecnologia internacional, muito bom o colete. Ela está fazendo todos os exercícios, né, vai sempre lá no Rodrigo. Mas, na verdade... É para não acentuar, né? Diminui o grau, entendeu? Assim, mas não sei se curaria, mas ela consegue ter uma vida tranquila e assim, e evitaria, né, mais para frente, imagina, a coluna vai ficando torta, entendeu? E mais pra frente ela pode não conseguir mais trabalhar, não pode conseguir mais fazer atividade física, tem uma vida extremamente com mais limitada. Limitação, né? E é um teste fácil, Fátima, que ele até falou para eu falar aqui. É um teste muito fácil que as pessoas podem fazer em casa, né? Que é você fica nessa posição, só segura aqui pra mim, olha. E aí você abaixa, né, assim, fala pro seu filho abaixar e tal, e aí você vai perceber nas costas, geralmente fica com um lado muito maior que o outro, né, ele fica um desnível, né? Um desnível. Quando é acentuado, cada vez mais alto ainda. É um teste de 1 minuto, assim, muito rápido, e aí eu aconselharia procurar um médico mesmo. Eu tive uma escoliose não acentuada assim, em criança mesmo, no início, assim, de 7 anos, e fui fazer balé, por conta disso, para fazer uma correção e fortalecimento das costas. Eu comecei a fazer dança, por mais que eu quisesse a vida inteira ter feito, eu, na verdade, comecei após a indicação de um ortopedista para fazer, porque foi visto ali um início de uma escoliose, mas que, às vezes, durante o crescimento não era acentuada, você alinha. E, realmente, eu não tive mais problema. Mas a gente achou ótimo, achamos que era um ótimo tema, então, para o bem-estar no encontro. Vamos lá, vamos ver. Show! Deixa eu dar bom dia para minha parceira Michele Loreto, que hoje já está de volta a São Paulo. Tudo bom, Michele? Tudo bem, agora o cheiro é de longe, Fátima. Pois é, cheiro para você também. Olha só, Michele, eu queria saber se realmente tem aumentado o número de jovens, se pode ter alguma coisa a ver com algum erro de postura, essa história de muito celular, todo mundo muito curvado, pode ter algum tipo de relação? Pode sim, Fátima. Imagina, né? Como é que a gente fica no celular? A gente nunca tá assim, né? A gente sempre está desse jeito. Isso aqui está causando muito problema de coluna, assim. E quem vai explicar para a gente é o doutor Adriano Scaff, que é neurocirurgião. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Fátima. Doutor Adriano, me diga uma coisa. Isso de ficar usando celular o tempo todo, baixando a cabeça, isso aumenta o peso da nossa cabeça, é isso? Exatamente. Nós não fomos projetados para olhar para baixo o tempo todo, né? Nós fomos projetados para olhar para frente e, em poucos momentos, olhar para baixo. Porém, o uso frequente do celular e dos computadores em muitas profissões, como dentistas, pessoas que dirigem, projetam a cabeça para frente, a gente flexiona a cabeça. E isso, por um tempo prolongado, pode gerar doenças na coluna cervical. E aí, quando a gente fala dos jovens, por exemplo, que vivem, né, com o celular muito mais até do que os adultos, quanto que está pesando essa girada de cabeça para frente? Isso é que todo mundo não sabe. Olha que interessante, a nossa cabeça pesa em torno de 6 quilos. A cada 15 graus que nós flexionamos, envergamos para frente, nós duplicamos o peso da coluna. E o interessante é que vocês olharem, quando a gente chega a 60 graus, que é a flexão máxima que a gente fica, na maioria das vezes olhando o celular, a nossa cabeça chega a pesar 27 quilos. Vejam, é o peso praticamente de uma bigorna, igual a bigorna que nós temos aqui para ilustrar. Imagina você pegando essa bigorna e colocando sobre a sua coluna cervical.
né? E não tem como imaginar que isso vai gerar algum problema. Eu não imaginava que era tudo isso, não. É tudo isso, ninguém tem essa noção. E isso vai causando sérios problemas, isso, né? Vai gerar dor cervical, né? E como foi falado aí da escoliose, muito bem falada pelo Anderson, o que é a escoliose, na verdade? A escoliose é uma tortuosidade isso são curvaturas naturais. Agora, a escoliose é quando a coluna entorta. Então, veja, ele mostrou uma foto lá, o quadril, às vezes a gente olha o quadril, está girado, está um quadril maior que o outro, muitas vezes o ombro está diferente, né? E a escoliose, ela atinge em torno de 3% da população. Muita gente. Muita gente. Agora, o que causa a escoliose? Vamos lá. A causa específica não é conhecida, mas acredita-se que tem um componente genético, a gente vai ver no nosso telão. A gente tem uma ilustração aqui. Ilustração. O que contribui, né, para a escoliose? Exato. Genética. A genética, algumas malformações, por exemplo, a criança nasce com paralisia cerebral, algumas doenças, mas a contribuição, o fator que desencadeia, que pode desencadear uma pessoa que tem essa tendência, é o sedentarismo e também o envelhecimento. Agora a Fátima quer fazer uma pergunta. Fátima? Não, era exatamente para saber, já que pode ser genético, tudo isso, ao levar que ele falou, de você curvar para frente e simplesmente ver que um lado das costas é bem mais alto que o outro. Isso já merece uma ida ao médico, por exemplo? Perfeito, Fátima, merece sim. A escoliose é uma doença que a gente tenta retardar a evolução, a progressão. Muitas vezes a gente consegue com algumas órteses, que são os coletes, muitas vezes a gente não consegue e o caso pode se tornar até cirúrgico. Mas sim, observando-se que tem casos mais frequentes na família, a criança deve ser observada desde pequenininha. Agora, qual é o tipo de prevenção que deve ser feita, doutor? Depois de identificado. Isso. Né? Dependendo da faixa etária, né, que geralmente ela se dá em torno dos 10 aos 20 anos de idade, a gente deve ter sempre o exercício físico, qualquer ele que seja específico, como um RPG, um pilates ou mesmo exercício comum, a posição correta ao trabalhar. No caso da sobrinha do Anderson, ao estudar, na escola também perfeito. Ela pode... Na escola, ter a posição correta, né? E por que não ficar muito tempo sentado? Por que a posição sentada hoje ela pode gerar um problema? Vamos dar uma olhadinha? A nossa coluna, ela tem os seus alicerces. Um deles é a musculatura, que está representada aqui por essa fita. Então, quando a gente está em pé, essa musculatura está ativada, protegendo, dando uma estabilização à coluna. Agora, olha o que acontece quando a gente senta. Essa musculatura fica toda relaxada. Então, quando a gente senta, a gente projetado para sentar o tempo inteiro, mas as nossas profissões, a pessoa que estuda hoje, os jovens que estudam muito tempo sentado, eles têm que ter de tempos em tempos uns intervalos onde ele vai e levanta e ativa essa musculatura e protege a coluna novamente. Sem contar o próprio deslocamento, né? Exatamente. Hoje em dia a gente faz de ônibus, metrô, carro, tudo sentado. Tudo sentado, né? E tudo anda foi menos. propiciado pra gente ficar Nosso sentado. amigo está um pouquinho assim, mas vamos deixar ele sentado um pouquinho? Vamos. Agora, uso de celular não dá escoliose, não? Geralmente não, por conta ele mais sobrecarrega a coluna cervical. Tá bom, doutor. Certo. Muito obrigada pela participação, viu? E olha, toda criança deve fazer um acompanhamento de perto quando tem escoliose para calcular aí a progressão do grau da curvatura. Mas no caso das meninas é ainda mais importante, sabe por quê? Porque após a primeira menstruação tem uma frouxidão ali dos ligamentos, é uma preparação para o parto. Essa frouxidão aí, ela piora o quadro de escoliose. E olha, Fátima, eu tenho um desafio agora para quem tem mais de 50 anos. Mandar pra gente a foto de uma refeição. Pode ser um almoço, um café da manhã, um lanche ou então um jantar. Você faz o seguinte, manda para g1.com.br/bem-estar. Fala aí o seu nome, sua idade, que a gente vai falar sobre isso. É o assunto de amanhã, Fátima. Tchau, um cheiro. Cheiro, Michele. Obrigada, doutor. Obrigado. E o que ele falou, né? A questão vai ter que fortalecer muito é a musculatura mesmo. Porque muitas vezes a parte óssea fica mais difícil de corrigir, mas você fortalecendo essa musculatura é que você vai dar uma equilibrada. E também tem a questão emocional, né? Porque
o jovem, que já começa a sentir dor, tem que estar preparado para isso também. Se fica com uma alteração na postura, isso influencia muito a autoestima, né, da pessoa, até porque a postura ela é muito importante para a nossa comunicação, para a nossa expressão, né? Então tem pessoas com escoliose grave que têm muitos problemas de interação social. E sabe o que eu acho, Fátima? Que a gente fica muito tempo no celular. É uma postura muito triste, né? Essa de cabeça fechada, baixa, isolada, isolada. Acho que causa um pouco de depressão esse negócio aí, não? Esse exagero, né? Isso aqui te traz uma coisa alegre e tal, e a gente fica assim triste. É introspectivo, olhando pra, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assim agora. Com a postura correta, Por acaso eu li essa semana, por acaso lendo o jornal, eu vi uma matéria que o crânio das pessoas está mudando por causa do celular. De alguns anos para cá. O crânio mudou. É impressionante. Doutor Marco, tentando ouvir os isso eu não conheço, mas o que ela falou faz sentido, porque tem alguns estudos que mostram que a postura ereta, ela está associada a uma melhora de humor na gente, né? O nosso que você não esteja, se você conseguir pelo menos ficar assim, vai dando uma mensagem para o seu cérebro. Isso, a gente engana ele que nós estamos numa postura mais altiva, mais preparados para ação, exatamente. Então, de pé,